Bom, boa noite, professora. Quero apresentar hoje o trabalho sobre a matéria de materiais de construção civil, do módulo 1, agregados. Especificamente, o tema do trabalho é sobre vermiculita. Bom, meu nome é Gabriel Henrique Araújo Souza, aqui está meu GRED, aqui é o exercício 1A, a data de hoje é dia 25 de maio de 2021. Então, eu vou apresentar um pouco sobre o que é a vermiculita. A definição. A vermiculita é um mineral formado pela superposição de finíssimas lâminas que, submetida a altas temperaturas, cerca de 800 graus, sofre uma grande expansão de até 15 vezes o seu volume original, constituindo-se num produto industrializado, denominado vermiculita expandida, que possui múltiplas e interessantes utilizações em vários setores da atividade humana. Por ser um produto de origem mineral, a vermiculita expandida é, portanto, inorgânica, sendo também insolúvel em bases e ácidos e solventes orgânicos. Ela apresenta um pH praticamente neutro, de 7. Então, a vermiculita é um mineral, né, formado pela superposição de materiais finos, né, as lâminas finas, e a vermiculita ela é muito parecida com aquele mineral que é chamado amica. Então, têm características bem bastante em comum. Ó, vermiculita grossa e a vermiculita fina. Aqui dá para ver bem como que é esse mineral, a extração dela grossa e já depois passado por um processo, por uma refinaria e ela já fina. Então aqui tem as duas imagens. Forma de obtenção. Como que eu obtenho esse mineral, né, a vermiculita? Ó, no Brasil há depósitos e jazidas de vermiculita nos estados de Paraíba, Goiás e Piauí. Os minérios brasileiros não contêm asbestos, o que confere aos concentrados de vermiculita maior valor agregado, além de favorecer o melhor aproveitamento econômico do bem mineral. O mineral possui uma faixa de composições que dependem da composição da mica, como eu já mencionei, que a originou da variação química durante o intemperismo e da troca iônica durante o processo de formação. Então, aqui como que eu obtenho ela, né? Os lugares que eu obtenho, lá para os estados de Paraíba, Goiás e Piauí, lá para aquelas regiões. Então, ela é obtida lá por aquelas redondezas e o mineral é extraído, né, através da composição e depende muito da composição da mica. Processo de fabricação da vermiculita. Os minérios e concentrados são normalmente analisados pelo teor da vermiculita e tamanho das partículas. A amostra seca é peneirada em várias frações, com a classificação granulométrica, que exemplifica a diferença entre granulometria dos padrões de concentrados de vermiculita natural, internacional, americano e brasileiro. Cada fração é pesada, então submetida a um processo de expansão térmica em fornos com temperatura na faixa de 800 a 1100 graus Celsius. Após o resfriamento da matéria, a vermiculita expandida é novamente pesada. Então ela já é pesada na primeira parte, depois ela passa pelo forno, passa pela temperatura, teve um resfriamento, ela é pesada novamente. E a ganga residual é removida por meio da separação a seco ou a úmido. Esta é a menos utilizada. O concentrado de vermiculita é calculado segundo a simples diferença da massa entre a vermiculita expandida e os minerais de ganga. Também o cálculo excesso da umidade e sobressecagem do produto. Desculpa. Aqui tem uma foto do material antes de ela ser entregue ao forno, né? A temperatura é de 800 a 1100 graus Celsius. Então já é que mostrada como é expandida, né? Eles pesam antes de levar ao forno. Pós o forno, pós o resfriamento, é pesado novamente. E aí se tem o resultado do material. As características, algumas características do minério, né, da vermiculita. Ela tem várias características que eu elenquei algumas delas. As principais delas são baixa condutividade acústica, até 62% da redução de resíduos. Então eu obtenho uma boa quantidade acústica, né? Eu posso usar essa quantidade acústica
para vários materiais, né? Então, logo eu vou mencionar. Então, baixa condutividade acústica, até 62% da redução de resíduos. Baixa densidade. Sua densidade aumenta com a redução do tamanho dos flocos e, consequentemente, diminui os tipos de granulometrias e a razão da sua densidade aparente ser de 80 a 120 km3. Tem também baixa condutividade térmica. A condutividade térmica é de 0,06 kcal metros por metro ao quadrado, o que permite a sua utilização para a produção de refratários em isolamentos térmicos. Praticamente incombustível, ela funde 1315 graus Celsius. Ela não é tóxica, é um silicato mineral inerte, usado até como componente de ração animal. Ela tem também uma boa retenção de água, tem o poder de reter grande quantidade de água, que chega até 5 vezes do poder de cada floco. Tem uma elevada capacidade de troca iônica, grande aptidão para a formação de complexos orgânicos, retenção de micronutrientes de solo quando utilizado na agricultura. Então essa é uma das principais características. Eu achei bem interessante aqui que ela tem baixa densidade, baixa condutividade acústica, condutividade térmica. Ela é um material fino, né? Ela pode ser material fino que ele consegue ser agregado em qualquer outra substância. Para ter uma densidade acústica, para ter uma condutividade acústica, uma condutividade térmica, ela então é praticamente incombustível. É um material, eu nunca tinha ouvido falar, falando por mim, mas eu achei muito interessante esse material, porque ele pode ser agregado em vários locais, tanto na construção civil quanto em várias outras construções. Aqui, ó, vamos ver, ó, que tem a vermiculita, as duas imagens que eu trouxe. Vermiculita como isolante, que é essa da parte esquerda, e o saco de vermiculita expandida, que esse é vendido, eu vi para vender no Mercado Livre. Se não me engano, o saco, eu não lembro quantos quilos era, mas estava por R$ 56. Então aqui tem as duas imagens, né? Ela prensada como isolante e o saco refratário como minérios finos, né? Após feita todo o processo. Bom, agora chegou na parte importante, falar da vermiculita na construção civil. Onde que ela pode ser, onde que ela é agregada, no que eu posso usar ela. Então, ó, na construção civil a vermiculita pode ser usada como enchimento de pisos, na construção ali, ó, na hora que eu for fazer o piso, posso usar ela como enchimento do piso. Uma isolação termoacústica para lajes e paredes, foi o que eu mencionei, né, nos slides anteriores, que ela tem uma boa isolação acústica, então eu posso usar para lajes e parede, para não obter som algum, tanto que na NBR, na norma brasileira, eu não lembro o número, acho que é 15.557. Ela fala que apartamentos eu tenho que ter um dB, que é a quantidade de frequência acústica, de até 40. Então, de apartamentos para apartamento, tenho que ter uma densidade de 40 dBs. Não pode ser menos do que isso. Então, na isolação acústica para lajes e paredes, ele vai ajudar com que o meu apartamento não passe tantos sons para paredes vizinhas, né? Proteção de impermeabilizantes em lajes e coberturas. Então, na laje eu consigo esse mesmo produto ter uma boa impermeabilização, né? Para não existir filtragens. Esse produto, né? Vermiculita, ela é 1001 utilidades, né? Um produto muito bom agregado. E também tem a produção de concretos leves, na confecção de contrapisos. Feito o piso, no meu contrapiso eu posso usar também a vermiculita. Eu posso usar ela basicamente em quase todas as fases da construção civil, né? Laje, paredes, pisos, contrapiso e outras que eu também pesquisei, gente, e eu vi que tem uma fala interessante. Posso usar ela em tijolos, blocos de concretos. Então, eu tinha uma casa com a vermiculita
com vários produtos de vermiculita. Eu tenho uma casa que tem uma boa condução de ruídos de som, densidade, capacidade da densidade dela, né? Deixa eu voltar. Ó, tem uma boa condutividade acústica na minha casa, uma boa condutividade térmica, vou ter uma boa impermeabilização na minha casa. Então, vários produtos que eu agregar à vermiculita, eu vou ter um grande benefício na minha casa, na minha construção. Ó, as vantagens delas, né? Baixo peso, é de 15 a 30% mais leve quando comparado a um concreto estrutural. Então ela é mais leve que o concreto de estrutura, né? Quando ela é juntada no meio do concreto. Facilidade de aplicação. Não há diferença na forma de aplicar argamassa com vermiculita expandida. Em relação ao concreto convencional, pode ser aplicada até manualmente. Resistência ao fogo. As características de resistência ao fogo são totalmente reconhecidas e aprovadas pelas seguradoras de corpo de bombeiro. Pô, ela é 1001 utilidade mesmo, resistente ao fogo. Ela é versátil, pode ser aplicada sobre qualquer base, o que permite a arquitetos e engenheiros a liberdade para a criação de solução. E proteção mecânica. Constituem um substrato adequado para assentamento de pisos cerâmicos e revestimentos impermeabilizantes. Então, para assentar pisos de cerâmica, também posso usar a vermiculita. Outro conceito que eu achei bastante importante é aqui, ó, vantagens também na agricultura. Achei uns tópicos bem bacana também, né? Então, vou ler aqui para vocês. Excelentes condicionador de solos ácidos e argilosos, tornando-os mais soltos, porosos, arejados, além de evitar sua compactação. Ela propicia o maior desenvolvimento radicular da planta em função da melhor estrutura física do meio. Absorve grande quantidade de água, retendo até 4 vezes o seu peso em água e liberando conforme necessidade da planta, aumentando e regularizando os intervalos de irrigação. Ela tem um pH praticamente neutro, reduz choques térmicos e economiza mão de obra. Então essa é uma das grandes vantagens que eu vi no meio da agricultura, né? Ela absorve grande quantidade de água, propicia um maior desenvolvimento das plantas, né? Na melhor estrutura física. Então ela reduz os choques térmicos e economiza a mão de obra, né? De estar sempre lá fazendo sempre no meio da agricultura. Então a vermiculita ela é um bom material na agricultura. Aqui foi as referências que eu utilizei. No PDF que eu vou liberar, ele tem o link, consegue acessar cada link e de onde foi tirado o trabalho para a vermiculita, esse com o qual foi apresentado. Então eu peço desculpas se houve algumas falhas e é basicamente isso.